Boa tarde, turminha. Hoje nós iremos dar a nossa aula através da plataforma Senec Digital. Hoje nós não iremos participar no Meet, hoje só teremos aula na plataforma. Então, por conta disso, a tia fez esse vídeo explicativo para que vocês possam se orientar dentro das atividades que vão ser exercidas no dia de hoje. Outra informação que a tia quer passar para vocês é que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir na plataforma, no ambiente do chat, bate-papo, e tirar qualquer dúvida comigo lá, tá certo? Vou partilhar agora a plataforma no ambiente de roteiro do dia, para que vocês possam pegar a agenda e fazer a anotação das atividades que serão exercidas no dia de hoje. Nós iremos trabalhar português, artes, ciências e matemática em classe, e para casa iremos fazer português e ciências. Então, inicialmente, nós iremos começar com a aula de português, que irá da página 17 à página 19. Eu trouxe aqui, se você observar no roteiro do dia, um vídeo. Esse vídeo é aquele momento em que a gente trabalha a hora da história. Quem está contando? Vocês gravaram áudios, certo? Enviaram para mim e eu coloquei juntamente ao vídeo que conta o segundo texto do livro, da página 17, certo? Que é Emília, uma boneca gente. Então, a gente tem a participação especial de Emília, ela faz parte do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem a criou foi Monteiro Lobato, ou seja, a história, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo foi criada por Monteiro Lobato. E quem criou a boneca Emília foi a tia Anastácia, que pertence à história do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, dentro da história aqui, vocês vão poder observar o texto que está no livro de vocês de forma recitada, porque o aluno que foi escolhido no dia de hoje, ele recitou o poema. Logo em seguida, vocês vão descobrir quem recitou esse poema, e a tia trouxe, acompanhando o texto que o coleguinha recitou, um trecho da música. Por quê? Porque esse gênero textual, ele tem a presença de um poema-canção, certo? Sua estrutura é por estrofes e versos, rimas, e aí, inclusive, existiam momentos em que alguns dos alunos, ao gravar o áudio, se pegaram cantando trechos do texto, certo? Isso é comum porque na estrutura do gênero poema-canção, ele vem com essa estrutura ritmada, tá? Dando a ideia de música, ok? Então, vocês irão fazer a atividade, após assistir o vídeo, vocês irão fazer a atividade da página 18 a 19. Parte da atividade em português será feita na plataforma Senec Digital e a outra parte será feita no livro, tá? A parte da Senec Digital será as questões iniciais, que está na página 18. Vou partilhar aqui com vocês para que vocês se orientem para saber quais são as atividades que você vai responder na plataforma. As atividades que você irá responder na plataforma são as atividades referentes ao processo dialogando. Essas três questões aqui serão respondidas na plataforma Senec Digital. Elas estão relacionadas ao texto que vocês fizeram. E é um pouquinho da explicação que eu dei aqui, tá? São três perguntas bem simples. Por que Emília também é conhecida como uma boneca gente? Você já conhecia a Emília? Quem a criou? Ela é um personagem de qual clássico da literatura brasileira? Qual é a característica marcante de Emília? Comente. Então, essas três perguntinhas aqui, você vai criar um post e vai responder a atividade de português, tá? Dando continuidade na atividade de português da página 18, a gente inicia a análise e reflexão do texto, onde vocês têm algumas questões voltadas para a questão do gênero textual.
Todos esses três gêneros textuais, que foram citados aqui na questão 25, vocês já trabalharam em sala, certo? Mas mesmo assim, eu vou relembrar os três gêneros textuais, suas características. A receita é um texto que tem a função de ensinar alguém a preparar um alimento. E é comum que venha dividido entre ingredientes e modo de preparo. Ou seja, sua estrutura é uma estrutura de passo a passo, de orientação para quem vai executar a receita, certo? O outro gênero textual que falei na questão 25 é o verbete, que a gente trabalha muito em sala de aula nas atividades de português. É um texto escrito de caráter informativo, que é destinado à consulta e à explicação de um conceito segundo os padrões descritivos, tá? Eles aparecem geralmente em dicionários ou em enciclopédias. E o terceiro é o poema, que é um tipo de texto que traz um formato diferente, compostos de estrofes e versos, e ele costuma ter um ritmo de leitura musicado, por isso que vocês, em alguns momentos, se pegaram lendo, e teve momentos que vocês se pegaram cantando esse texto, tá? Podendo ter rimas e expressar os sentimentos do autor. Se a gente observar no texto, a gente tem a presença de algumas palavras que são rimadas, tá? E aí você observa o texto e identifica qual a alternativa melhor para ser marcada. Na página 19 do livro, você vai ter mais duas questões de marcar, que envolve a parte de gênero textual, a sua estrutura, que eu acabei de explicar, você vai analisar diante do texto e vai marcar uma das alternativas. E na questão 27, o texto, ele quer saber de quem fala, né? O texto é sobre o quê, né? Quem é que está sendo falado aí nesse texto? Você vai analisar as perguntas, as respostas aí, e vai marcar somente uma das alternativas. As outras três questões, que é a questão 28, 29 e 30, você vai retirar do texto fragmentos para poder responder essas três questões. Quais materiais foram utilizados para fazer a boneca Emília? Então, ela está presente em uma das estrofes do texto. Como Emília era nos primeiros momentos de vida, também está aí no texto, em uma das estrofes. E retire do texto a estrofe que contém como Emília nasceu, ok? Então, vocês irão retirar do texto essas estrofes e esses versos, tá? Para responder as questões de 28 a 30. A atividade de classe, ela se encerra na página 19. E aí, a partir desse momento, nós iremos dar continuidade na atividade de artes. Então, vamos seguir o roteiro de artes, certo? Após vocês assistirem um filme, responderem na plataforma as três questões e responder o livro, vocês vão dar continuidade na atividade de artes, certo? A atividade de artes, ela envolve sobre as obras mais famosas, ou seja, você vai pegar o seu livro, seu material didático, vai fazer a leitura das páginas 6 a 8, vai fazer essa leitura e obter a informação sobre as obras mais famosas. Dentro do texto das obras mais famosas, a gente pode ver que existem obras de artes que são consideradas patrimônio cultural, com um valor inestimável e incalculável. Ou, em outras palavras, né, que a gente pode dizer, ela muitas vezes não tem nem preço de venda, né? Não se sabe nem a quantia pode se atribuir ou até mesmo especular o valor aproximado dessas obras, tá? O museu é o local onde muitas vezes se guarda essas obras, mas algumas dessas obras vocês vão ver que elas estão guardadas no Museu do Vaticano, tá? Que é um museu religioso. Por quê? Porque são obras de artes que envolvem a religião, e aí vocês têm obras de arte caríssimas, que não se vende de autores, né? De obra de arte, pintores
famosíssimos, tá? Por isso também que essas obras são famosas e seus valores são inestimáveis e incalculáveis. E aí você vai ter a presença de 5 obras no seu livro, de 5 obras mais famosas. Porém, eu deixei aqui um videozinho que você vai assistir para complementar o conteúdo após a leitura do livro de artes, tá? Podem marcar as partes mais importantes do texto. E aí você vai, depois disso, depois da leitura, você vai assistir esse vídeo para complementar com outras obras de artes também famosas e conhecidas no mundo todo, tá? Vocês assistem esse vídeo que vai ajudar vocês a executarem a atividade. Como será essa atividade de artes? Vocês irão fazer uma pesquisa, certo? Podem utilizar o livro de vocês, podem utilizar esse próprio vídeo, podem utilizar a pesquisa do Google para procurar obras de artes mais famosas do mundo. Você vai buscar uma obra de arte, certo? E vai colher informações sobre ele, vai criar uma postagem na sua plataforma com a imagem da obra de arte, e abaixo da imagem você vai colocar informações sobre essa obra de arte. E aí a gente conclui a primeiro momento com a atividade de português e com a atividade de artes. Aí nós iremos, no segundo momento, nós iremos agora para a atividade de ciências, certo? O conteúdo de ciências, ele aborda a questão da bússola. Nós trabalhamos o conteúdo de bússola na aula de geografia e também estamos trabalhando na aula de ciências, certo? Então, é um conteúdo que a gente já está vendo e revendo esse conteúdo para que a gente possa identificar o processo de orientação e localização. Tá? A gente vai se orientar e se localizar no espaço. Então, para isso, a gente tem alguns instrumentos, e a bússola é um desses instrumentos. Vocês vão observar, certo? Na leitura do material, que começa na página 8 e vai até a página 12, o conteúdo, ele aborda tudo sobre bússola e GPS, ok? A bússola e o GPS. Vai ter um pouquinho aí falando também sobre os pontos cardeais, os colaterais e os subcolaterais que a gente viu. A bússola, ela foi criada, certo? Para orientação geográfica e tem como referência a construção da Roda dos Ventos. Então, ela parece um relógio, mas no fundo dela, na parte de dentro, a gente tem a imagem das rodas do vento, onde a gente tem os pontos colaterais, norte, sul, leste, oeste, e os subcolaterais, tá? A gente tem os pontos cardeais, que é norte, sul, leste, oeste. Nós temos os colaterais, que é noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. E a gente tem os subcolaterais. Então, a bússola é um instrumento usado tanto na navegação como no solo, certo? A gente viu na aula de ontem que a origem da bússola é uma origem chinesa, tá? E aí vocês vão fazer essa leitura no livro de vocês e vocês vão perceber todas essas informações. Só que a tia pegou esse filmezinho aqui que fala um pouquinho sobre a origem da bússola e colocou aqui para vocês conhecerem um pouco mais a origem da bússola, tá? E aí vocês assistem esse videozinho, é um videozinho curtinho, para que vocês possam compreender um pouco mais, complementar o conhecimento em relação ao uso da bússola, o instrumento da bússola, e vocês vão fazer a atividade da página 10 até a página 12. As questões são 10, 11 e 12, ok? Respondendo essas atividades, que também vai estar bem facilzinho, respondendo aí, ó. É o exercício. O primeiro exercício, vocês vão preencher com os pontos cardeais e os colaterais. Após preencher, vem um mapa, aonde vocês têm aí
a presença de alguns animaizinhos, tá? Ou alguns coleguinhas, Cecília, Arthur, Maria Clara e Miguel, eles estão localizados do, em partes do mapa, ok? Em partes do mapa, e aí vocês vão, nada mais, nada menos que localizar ele no espaço, tá? Em que localização eles estão? Eles estão no norte, eles estão no sul, eles estão no leste, eles estão no oeste? Então, você sabe que a gente pode se orientar, né, por muito tempo, o Sol foi usado como referência de orientação e de localização. O fato dele sempre nascer e se pôr na mesma posição, inclusive dava segurança aos navegadores ao lado aonde o Sol nasce, é denominado nascente, localizando-se ao leste do nosso mapa. Além disso, podemos chamar esse ponto de aurora, tá? Ao entardecer, ou seja, o lado onde o Sol se põe, é denominado de poente e é conhecido também como crepúsculo, localizado pelo oeste do nosso mapa. Então, a rosa dos ventos é uma representação de direcionamento usada nos mapas e ela indica como leste, oeste, norte e sul. Então, vocês vão precisar dessas informações para resolver as questões de 10 a questão 12, tá? Que são os pontos cardeais. Então, cardeais e colaterais. Ainda no roteiro da aula, após vocês assistirem o filme, responderem as atividades e fazer a leitura do material, vocês irão seguir para o ambiente de simulados, onde terá uma atividade para vocês desenvolverem, certo? Sobre adição e subtração dos números, ou seja, as frações. Vai estar trabalhando a questão de fração. Tudo que a gente já viu sobre fração vai estar nessa atividade do ambiente simulado, ok? Ao concluir todas essas atividades, vocês estarão livres e já poderão executar a atividade de casa. A atividade de casa é uma continuidade da atividade de análise e reflexão do texto Emília, tá certo? Vai ser a página 20, baseado ainda no texto. E aí vocês vão fazendo análise e reflexão do texto. Se quiser voltar para o vídeo e assistir novamente, vocês podem. E a outra atividade de casa é o livro de ciências, página 9 a página 10. Como será essa atividade? É a atividade mão na massa, certo? Vocês vão construir uma bússola. No livro de vocês vem toda a orientação de como construir essa bússola. Como a gente está no processo remoto de ensino, a gente não tem como executar essa atividade em salas, essa atividade seria em sala de aula. Mas como é complicado nesse processo remoto de videoaula, nós iremos fazer em casa. Só que essa atividade, ela é utilizada uma agulha. Então, como a agulha é um instrumento um pouco perigoso para que vocês manuseiem, então eu peço que vocês façam com a ajuda do papai ou da mamãe ou de um responsável, tá? Vocês não deverão fazer essa atividade sozinhos. Se por acaso não tiver como fazer essa atividade no dia de hoje, deixa para fazer no sábado, deixa para fazer no domingo, deixa para fazer durante a outra semana, desde que vocês façam com a presença de um adulto, por conta da utilização da agulha, ok? Só façam essa atividade com a presença de um adulto. Então, além da orientação do livro, eu ainda coloquei um vídeo, certo? De como fazer, uma sugestão de vídeo de como fazer uma bússola caseira. Você pode seguir as orientações desse vídeo aqui, você pode seguir as orientações do livro de vocês, tá? Todas duas darão certo. Existe uma diferença bem pequenininha no procedimento, mas todas duas no final vai dar certo se vocês seguirem ao pé da letra as orientações que estão sendo dadas, tanto no vídeo quanto no livro. E como é que você demonstra? Você vai fazer
registrar com fotos ou com vídeo, no momento em que você estiver fazendo essa atividade, certo? E vai me enviar para que a atividade seja concluída, ok? Mas não esqueça, vocês irão fazer essa atividade com a presença de um adulto, tá? Se não der para fazer hoje, não tem problema, a gente adia e faz mais para frente, mas desde que tenha a presença de um adulto com vocês, ok? Sigam a orientação do vídeo ou sigam a orientação do livro. Então, vamos repassar. A atividade de português hoje é na plataforma Seneca Digital, 3 questões, e o restante no livro. A atividade de artes é uma postagem na plataforma Seneca Digital, pesquisa e postagem sobre a obra de arte mais famosa que vocês vão escolher, tá? A atividade de ciências é a atividade no livro. Vocês irão fazer a leitura do livro, assistir o vídeo sobre a origem da bússola e vão fazer as respostas do livro da questão 10 a 12. E a atividade de matemática, no ambiente de simulado, vocês irão acessar e executar a atividade de matemática com revisão sobre o assunto de frações. E encerramos por hoje. A tia agradece a compreensão de vocês perante o dia de hoje, pelo fator da gente não poder estar presente no Meet. Espero que vocês tenham um bom e ótimo final de semana e descansem, que segunda-feira a gente dá continuidade na nossa aula do Meet. Agora, se você observar, eu tenho um último recadinho. Você vai observar que, além da postagem de hoje, do roteiro do dia de hoje, eu vou fazer uma outra postagem, que é uma postagem sobre a próxima semana, a próxima sexta-feira. Na próxima sexta-feira é dia 30 de outubro. Dia 30 de outubro é o dia de comemorar o Halloween. Então, a gente vai fazer uma atividade bem diferenciada, tá? Vocês vão poder se fantasiar e vocês vão fazer o lanche mais criativo, tá? Vocês vão produzir um lanche criativo, tá? E vão demonstrar no momento da aula, antes do horário do intervalo, cada aluno vai mostrar o seu prato criativo, com um lanche criativo voltado para a temática do Halloween. Eu quero ver vocês todos fantasiados. Eu estarei fantasiada, né? E eu aguardo vocês na próxima sexta-feira, todos numa tarde bem diferente e divertida. Iremos ter algumas atividades lúdicas nessa tarde, que envolve a temática, ok? Para que a gente possa fechar esse ciclo de outubro com festa, tá? Para que a gente possa receber novembro de braços abertos. Então, fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês e até segunda-feira, ok?